É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor, aleluia. Vamos começando esse novo dia, pensando, dando continuidade a essa meditação diária a respeito do que é o Evangelho de Jesus Cristo, o que é o Evangelho, que é uma palavra grega, uma palavra que significa boas novas. Boas notícias. A gente poderia dizer que o sentido mais apropriado dessa palavra evangelho é que são notícias que são tão boas que parecem boas demais para ser verdade. É tão boa, a notícia é tão boa que parece boa demais para ser verdade. Esse é o sentido do evangelho. E é exatamente isso que acontece quando você se aprofunda no Evangelho. A mente humana não é acostumada com tamanha bondade da parte de Deus, com tamanha graça. A mente começa a ter uma certa recusa, não porque ela quer, mas porque ela foi ensinada que o ser humano é que tem que conquistar, né? A religião ensina que o ser humano tem que pagar um preço para conquistar Deus, para conquistar a salvação, para conquistar justiça diante de Deus, para ser justo. O Evangelho diz que Deus teve que fazer isso por nós. Deus teve que enviar o seu Filho amado para se tornar homem, para viver em nosso lugar, morrer em nosso lugar e ressuscitar em nosso lugar. Se você pensar o que eu estou falando, então você vai chegar à conclusão de que Jesus não somente morreu por mim e por você, ele morreu como se fosse eu e você. Ele não morreu apenas por mim, ele morreu como se fosse eu. Ele morreu como eu, como se fosse eu. Por quê? Para ser substituto, para trazer uma legalidade diante de um Deus juiz, de um Deus que julga, de um Deus que tem justiça. Não é verdade? O pecado humano trouxe injustiça na natureza humana. Como é que Deus ia resolver esse problema? Passa na mão na cabeça do ser humano e fala, não, cara, tá perdoado aí, tá limpo. É assim que funcionou? Não. Se você conhecer, a Escritura Sagrada, você vai ver que o sangue representa a substituição de uma vida por outra. Entendeu? Desde que Adão pecou, Adão ficou, teve aquele conceito, aquela concepção mental de que ele estava em transgressão diante de Deus. Ele percebeu que ele estava nu fisicamente, mas ele estava nu o tempo inteiro, não havia problema algum, mas a cabeça dele agora ficou com vergonha, com medo. E ele então fez uma roupinha de folhas de figueira. Aí Deus olhou para aquela roupinha que ele fez. Não é uma questão de figurino, você vai entender isso. Deus não achou que a roupa estava feia. Eu vou te fazer uma roupa mais bonita. Não é isso. Tudo tem um simbolismo profundo. A roupa que Adão fez
simbolizava a tentativa humana de cobrir a sua própria injustiça, o seu próprio pecado, a sua própria vergonha e inadequação, a sua própria inferioridade diante de Deus. E Deus falou, não funcionará assim. De hoje em diante não funcionará assim. Não é o teu esforço de fabricar a tua própria vestimenta moral e espiritual que funcionará diante de mim. Portanto, eu farei para ti agora, nesse instante, uma roupa de pele de animal. Para que Deus fizesse uma roupa de pele de animal, um animal foi sacrificado, sangue foi derramado. O que Deus estava querendo simbolizar nisso? Que a vestimenta para aquela nudez moral, para a nudez espiritual, para a nudez de alma, para a nudez de coração de Adão, estava sendo produzida não pelo Adão, mas por Deus. É Deus que tem que prover para nós a cobertura espiritual para a nossa injustiça. É isso que estava acontecendo naquele momento. Então, veja que desde o primeiro momento, desde quando Adão pecou, Deus sinalizou que haveria sempre diante de Deus de haver o derramamento de sangue em favor do pecador. E que o pecador não conseguiria pagar com o seu próprio sangue, tem que ser o sangue de outro. Entendeu? Para que ele pudesse receber gratuitamente uma justiça que não é dele. Essa é a história da redenção desde o Gênesis. E se você pegar durante toda a Bíblia, você vai ver que Deus estabeleceu que o sacrifício de animais deveria ser praticado até que viesse o sacrifício único e perfeito de Jesus, que foi chamado Cordeiro de Deus. É uma linguagem simbológica, porque Jesus não é um cordeiro de fato, né? É um ser humano, mas é a simbologia do Cordeiro de Deus, definitivo e glorioso, que foi morto por mim, por você, por todos, para tirar a nossa iniquidade, para levar o nosso pecado, para destruir a nossa injustiça, a nossa inadequação, pelo seu próprio sacrifício substitutivo. Por que substitutivo? Porque ele nos substitui na cruz. Como eu falei no início desse áudio, ele não morreu só por nós, ele morreu como nós, como se fosse nós, em nosso lugar. Era como se nós tivéssemos ido à cruz para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pela nossa natureza que a gente já herdou. Deus teve que lidar com essa questão de justiça para trazer paz. Trazer paz entre Ele e nós. Sem o sacrifício de Jesus não poderia haver paz entre um Deus gloriosamente justo e santo e um homem que por natureza é injusto e pecador. É por isso que nesses meus áudios que eu estou falando para você sobre o que é evangelho, a gente precisa definir termos. Porque se a gente não definir, a mentalidade daquele que ouve, ou seja, a sua mentalidade, né? E a mentalidade de todos que escutam estes áudios vão entender os termos que eu falo de uma maneira diferente daquilo que eu estou falando. E isso vai gerar o quê? Uma falha na comunicação. Porque eu estou emitindo um significado e você pode estar entendendo de outra maneira. Então, por exemplo, eu estou falando desde o primeiro áudio dessa série que o problema que Deus resolveu através do sacrifício de Jesus Cristo foi um problema de justiça. Jesus teve que ser feito pecado para que nele
nós pudéssemos ser feitos justos. Ele levou sobre si a nossa injustiça e pecado e nos concedeu de lá para cá a sua justiça e santidade. Foi uma troca que só Ele pôde fazer. Isso é boa nova. É uma notícia tão boa que parece boa demais para ser verdade. Que Ele levou toda a nossa iniquidade e injustiça e em troca, Ele nos deu a sua própria justiça perfeita e santidade gloriosa. Cara, isso não tem tamanho. Porque parece bom demais. Parece bom demais para ser verdade. Preste atenção nisso. Nós precisamos definir os termos. Justiça. Quando a gente fala de justiça, fulano é justo, mas a gente precisa definir pelo seguinte, porque como é que as pessoas, os seres humanos, entendem que uma pessoa é justa? Se você perguntar para qualquer pessoa, o que é uma pessoa justa? Aí a pessoa vai responder assim, a pessoa justa é uma pessoa que pensa corretamente, que não faz mal para ninguém, que não aceita quando o erro e a injustiça é feita contra alguém. Ela também procura não agir de maneira fraudulenta contra outra pessoa. Então essa pessoa é justa, é uma pessoa que ela não engana. Ela não engana você. Ela não produz um mal na tua vida. É uma pessoa que tem justiça, tem um senso de justiça. Entendeu? E é verdade. Se você olhar pelo ponto de vista humano, esse cara é um justo do ponto de vista da mentalidade humana. Mas do ponto de vista de Deus, né, esse sentido de ser justo não pode ser aplicado a Deus, às coisas de Deus. Por quê? Porque por uma questão de natureza, entendeu? E é isso que pode enganar muita gente. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça, aquela que é praticada por nós, essa justiça que eu acabei de definir, ela não tem o poder de nos tornar espiritualmente justificados diante de Deus. Ou seja, porque eu nasci em pecado e separado de Deus, porque o meu espírito já está fora da alçada divina, a palavra de Deus diz assim, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por causa que um pecou, todos pecaram. Entendeu? Está falando de natureza do pecado, não está falando de atos, de ações. Porque Adão pecou, todos os seus descendentes nasceram pecadores. Entendeu? Todos nascemos destituídos de justiça. Então, quando você está fora do status da justiça, é aí que a gente define os termos. Quando a gente já nasce fora do status de justiça divina, a gente já nasce com uma natureza apartada, afastada da glória de Deus. Os nossos melhores atos de justiça ainda não são atos de um justo diante de Deus, porque está feito em cima de uma raiz afastada de Deus. Então o cara pode ser justo, pode ser bom, pode ser um cara ponderado, pode ser um cara que não pratica o mal contra a vida do próximo, né? Na esfera meramente humana, alguém vai olhar para esse cara e falar, esse cara é um cara justo, é um cara bom. Não é isso? E se eu falar de justiça aqui nesse sentido, você não vai entender o Evangelho. No livro de Isaías, o Deus falou assim, através do profeta Isaías, as nossas justiças são como trapos de imundícia na presença de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que por mais legalzinho que a gente seja, por melhor que a gente seja, por mais
honrado, por mais bondoso, por mais empenhado em ser justo nas relações humanas. Esta justiça que é nossa, que é praticada por nós, fora de Deus, longe de Deus, praticada somente em nós e por nós, ela é considerada como um trapo de imundícia diante de Deus. A figura de linguagem é bem forte para mostrar o seguinte, que o nosso melhor esforço, a nossa melhor intenção está maculada pelo pecado. É como você pegar uma comida maravilhosa e colocar um pouco de fezes dentro dessa comida. E alguém vai dizer assim, pô, a comida tá perfeita. Não, só tem um pouquinho de fezes, não tem problema nenhum. Entendeu? É só um pouquinho de fezes. Você comeria? Porque é esse o sentido da natureza caída. Tudo aquilo que está sendo construído em cima de uma natureza afastada de Deus, longe de Deus, não pode chegar ao status glorioso da natureza que Deus designou que tivéssemos, ou seja, a natureza real de justos, que é uma natureza espiritual e não emocional e mental. É por isso que a gente tem que definir esses termos, para que você entenda profundamente que para o cara ser justo diante de Deus não é só uma questão de ações, não é só uma questão de ponderar e ser pacífico e ser ponderado e capaz de discernir entre um bem e um mal. Não. Ser justo diante de Deus precisa ser uma concessão do próprio Deus, porque nós estamos afastados. Nós nascemos longe de Deus, separados de Deus. Então aí entra uma questão de que a justiça de Deus é diferente da justiça humana. As nossas justiças são diferentes da justiça de Deus. As nossas justiças são essas ações nossas que a gente procura andar direito, procura ser justo, procura ser nobre, procura andar tranquilo, não fazer mal, né? Essas são as nossas justiças. E a pergunta que eu faço é, será que as nossas justiças são suficientes para nos unir a Deus? Qual é a resposta para isso? Se as nossas justiças fossem suficientes para nos salvar, então Jesus não teria necessidade de Jesus ter vindo. É como um sacrifício por nós, porque as nossas justiças seriam suficientes para nos levar a Deus e nos fazer ser salvos, e nos tornar filhos amados, e nos trazer de volta para um status que havíamos perdido na queda humana. Percebe como que essa questão de justiça ela é muito sutil e ela precisa ser dissecada para que você não se engane. O melhor do ser humano fora de Deus ainda não é suficiente para Deus. Por quê? Por causa da natureza do pecado que ele traz no seu espírito, na sua real natureza. Deus teve que lidar com esse problema sério de justiça para nos ligar de fato a Ele de volta. Entendeu? Porque para Deus, justiça não é só uma questão de atos e ações e atitudes e palavras. Justiça é um status. O que eu digo que é? O que eu quero dizer com status? É um posicionamento que ele tem que colocar o ser humano. É uma posição, é um status, é um decreto, entendeu? Que ele tem que dar. Mas ele só pôde dar porque foi feita uma obra de substituição. Jesus teve que levar toda a nossa condenação para que não sobrasse condenação para nós. Ele teve que pagar o preço por estarmos separados de Deus, para que Deus pudesse finalmente declarar que somos justos outra vez. Sendo justificados
por meio da nossa fé. É por meio da fé que somos salvos e não por meio de nossas ações bondosas e maravilhosas. Isso confunde muita cabeça. A própria religião cristã, ela foi se afastando dessa verdade gloriosa do Evangelho e foi criando. Não, nós não podemos pregar isso, né? O catolicismo romano foi um desdobramento desse pensamento de que não poderia ser pregado esse negócio. Porque a igreja nem sempre foi católica, romana, como você vê hoje. Lá no início dos apóstolos, o evangelho que se pregava era o evangelho, esse evangelho dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo, que ensina sobre essa gloriosa justificação pela fé somente. Com o passar dos séculos, a igreja foi se tornando uma religião. E nessa religião foi sendo criados dogmas, foram sendo criados dogmas, ensinos e doutrinas de que não bastava Jesus ter morrido por você, você tinha que pagar o preço. Você tinha que pagar o seu preço para juntar ao preço que Cristo tinha pago. Isso é um absurdo, é uma heresia, né? Não basta o sacrifício de Jesus, não basta o que ele realizou, não. Agora você tem que acrescentar o teu sofrimento, a tua dor. É por isso que foram criados esses rituais, né? Pessoas se flagelando, né? Pessoas passando necessidade, fazendo votos de pobreza, votos de miséria, para contribuir com essa coisa que Jesus, é como se Jesus não tivesse feito uma obra perfeita. E aí a pessoa tinha que contribuir com a sua própria santidade, com a sua própria reclusão. Aí a pessoa tem que se afastar do mundo e ter que entrar numa ordem religiosa e se afastar de tudo e tentar a disciplina, né? A disciplina alimentar, a disciplina do pensamento, a disciplina do coração. Tudo isso foi inventado pelas ordens religiosas, porque não aceitavam essa glória de que nós somos justificados de uma vez por todas, para todo sempre, pelo poder de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pela sua obra redentora, por aquilo que ele fez por nós. Foram sendo criadas ordens religiosas. E durante séculos as pessoas foram mantidas debaixo dessa coisa, afastadas da real revelação do Evangelho que os apóstolos trouxeram lá no início. Entendeu? Até que Deus, olhando para esse estado de coisas, trabalhou no coração de um homem que que sofria demais, né? Sofria muito por causa disso, porque ele queria ser santo, ele queria ser justo, ele queria obter esse status de justiça através do seu esforço, através da sua religiosidade, da obediência a Cristo, a igreja, né? E ele percebia que ele não conseguia, quanto mais ele tentava, mais dificuldade tinha. O nome desse homem era Martinho Lutero. E ele começou a ler a Bíblia. Ele era proibido de ler essas escrituras. Ele começou a ler, até que Deus revelou no coração dele, né, esta doutrina gloriosa da justificação pela fé somente. Quando ele começou a ler o livro de Romanos, do apóstolo Paulo, e chegou nessa parte, né, que eu li para você lá no primeiro dia, que o Evangelho se descobre ou se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele leu esse versículo, houve uma explosão de entendimento no coração dele. Ele falou, não é possível, eu consegui enxergar o que eu não estava enxergando durante toda a minha vida. Que nós somos justificados não pelos nossos atos de justiça, mas pela fé naquilo que Jesus realizou por nós. Aleluia. Esse homem descobriu a verdade.
E aí ele não aceitava mais esses dogmas que tinham sido criados. E ele começou a criar um movimento de reforma religiosa. Ele falou, está tudo errado esse negócio. Está errado o que nos foi ensinado, está errado o que está sendo ensinado, está errado. Entendeu? E aí foi um reboliço, porque quiseram matar ele, quiseram aniquilar ele. Aquela história toda de perseguição religiosa e tudo. Entende? Mas na verdade ele não estava criando nada novo. Ele estava apenas querendo voltar a algo que tinha sido perdido lá atrás. Entende? Ele estava voltando às origens. Qual é a origem? A origem é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É por isso que esses homens reformadores, eles criaram esse logo, esse slogan, que dizia assim, somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática, só a Escritura, não é a religião, não são os dogmas da igreja, mas somente a Escritura é a autoridade final, entendeu? Porque eles perceberam que a Escritura estava em profundo conflito com o que a igreja estava ensinando. Por quê? Porque a igreja se arrogou ao direito de ensinar o que ela quis, o que ela queria. Havia um dogma da igreja que dizia que a palavra final era do líder supremo da igreja. Entende? E aí ninguém podia questionar, ninguém podia falar, mas peraí um pouquinho, a palavra de Deus diz isso, por que vocês estão dizendo? Ninguém podia fazer isso, virou uma ditadura religiosa. Ninguém podia questionar, ninguém podia criticar, ninguém podia falar, opa, está errado. Eu acho que é importante falar dessas coisas, se a gente quiser compreender o Evangelho, o histórico, né, de tudo o que aconteceu ao longo dos séculos, porque a história da igreja é importante perceber como que a igreja se perdeu da origem do entendimento dessa coisa gloriosa chamada justificação pela fé. Entendeu? Como que nós somos justificados de uma vez por todas somente pelo sacrifício de Jesus. Isso é uma coisa que derruba toda a religiosidade, toda a religião que está formada em cima de obras. Você pode perceber, a igreja que não entende isso, ela impõe um monte de obras para os fiéis. Você tem que pagar penitência, você tem que rezar tantas vezes tal coisa para você conseguir uma graça. Você tem que fazer para conseguir algo. Você tem que fazer uma novena, você tem que pagar o preço da promessa. Todas essas coisas são completamente... são como que ofensas contra a obra vicária de Jesus Cristo. É exatamente o oposto daquilo que Jesus produziu para nós. Enquanto Jesus produziu tudo para nos dar gratuitamente, a religião falou, não aceitamos isso. Nós temos que produzir, as nossas obras têm que ser feitas para que a gente possa conseguir. É o inverso do que Jesus realizou. Nós precisamos aprender a ser santos, nós precisamos aprender a ser justos, nós precisamos praticar a caridade, o amor, entendeu? Colocando a ênfase nas obras humanas para a justificação. E a palavra de Deus dizia não. Você primeiro tem que ser justo. Você primeiro tem que receber gratuitamente o que Deus preparou por meio da sua fé. Se você não aceitar isso, você não entra no caminho de Deus. Porque a salvação não é construída de baixo para cima, do homem para Deus. A salvação foi construída de cima para baixo. Foi Deus que fez. Foi Ele que se fez homem. Foi Ele que morreu por nós para nos livrar do nosso próprio pecado, da nossa maldição, da nossa separação. E nós temos que aceitar isso incondicionalmente. Nós temos que ser humildes e falar, Senhor, eu me despojo de toda a minha religiosidade neste dia para aceitar somente a gloriosa oferta de Jesus Cristo na minha vida. Só Jesus Cristo salva. As nossas obras não podem nos salvar. Santos não podem nos salvar. Igreja não pode nos salvar.
Só Jesus, só o sangue glorioso do Cordeiro pode nos tornar puros e limpos e santos e perfeitos aos olhos de Deus. Só Jesus justifica, só Jesus nos coloca numa posição original de pureza e verdade, glória e santidade na presença de Deus. Este é o evangelho genuíno. Nós temos que ter a fé de renunciarmos a tudo que aprendemos em termos humanos, porque os humanos foram pervertendo isso. Você tem que entender isso, amado. Você tem que entender. Muitas vezes você está dentro de uma religião e você se apega tanto à religião que você não está a fim de ouvir a verdade original da palavra. Isso é um erro. Você vai ter que falar assim, espera um pouquinho. Será que eu tenho sido ensinado ao longo da vida tudo errado? Entendeu? Então você tem que chegar nessa posição, falar, deixa eu ir lá na Bíblia, deixa eu ir na origem, deixa eu ver como é que esses caras pregavam lá no início e comparar com o que estão sendo ensinados na religião ao longo dos séculos. Você tem que comparar e falar, nessa comparação eu percebi que a igreja se desviou demais, né, da mensagem original do verdadeiro evangelho. Então, é isso que eu tenho procurado trazer. Para quê? Para combater religião? Não, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo com esses áudios não é combater religião, é trazer a verdade para que a verdade faça a obra de combater toda mentira. É através da verdade que você é liberto, que Jesus disse isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero que você entenda, entende? Que é somente Jesus que pode te trazer de um status caído, manchado, separado e te colocar de volta a um status de justiça, perfeição e glória na sua presença. Não são os seus atos de justiça que fazem isso, mas foi o ato de justiça de Cristo que é poderoso para te fazer isso. Entendeu? Eu preciso falar muito sobre isso, porque isso é a essência do Evangelho. É como que Deus fez uma obra por mim, para que através dessa obra eu possa ser trazido de volta a um status que eu havia perdido, que nós havíamos perdido em Adão. Não fomos nós os culpados disso. Nós já recebemos o pacote da desgraça. Mas também, agora, por causa da obediência de um homem, nós recebemos o pacote da justiça, o pacote da regeneração, o pacote da salvação. Como Adão nos colocou em pecado, Jesus nos colocou em justiça. O primeiro homem nos colocou em pecado. O segundo homem, que é Jesus, nos coloca em justiça, sem merecimento. Nós não merecemos cair, porque foi Adão que pecou. Mas a gente não merece ser salvo. Mas Jesus nos coloca gratuitamente em justiça e salvação. Entende? Assim como a gente não mereceu uma coisa, a gente também não merece outra. Nós não merecemos cair e não merecemos ser justificados. Mas Jesus tira essa questão de merecimento de cena e nos coloca gratuitamente de volta na posição original de justificados diante dos seus olhos. Então, essa palavra imputação é muito importante, porque a palavra de Deus diz que quando a gente crê em Deus, isso é imputado como justiça. Entendeu? Existe uma imputação de algo que nós não temos. Imputar significa colocado em conta, ou seja, nós precisamos receber pela fé algo que nos é imputado. Nós não possuímos, tem que ser imputado, tem que ser trazido, tem que ser declarado, de cima para baixo. Tudo isso é tão maravilhoso que a gente precisa agradecer muito a Deus por tudo isso que Ele tem feito em nosso favor. Amém? Aleluia. Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Jesus eu oro para que as pessoas que escutam essa mensagem
Tenham seus corações tocados pela verdade de que somente Jesus pode nos tornar justos. Que os nossos atos de justiça, por melhores que sejam, não são suficientes para nos trazer de volta para um status tão elevado de justiça, por causa da mancha original do pecado. Mas quando a gente se humilha diante do Senhor e fala: Senhor, eu desisto de botar fé nos meus próprios atos de justiça para receber o teu único ato de justiça glorioso e perfeito que o Senhor fez naquela cruz por mim, para me justificar eternamente diante de ti. Eu desisto de mim e recebo Jesus. Aí Jesus se agrada. Aí o sacrifício dele se torna eficaz na nossa vida. Aleluia. E aí Deus, se agradando, ele nos cobre com esse status glorioso de justiça, tanto através do seu decreto, como através do seu Espírito que vem habitar em nós e transformar a nossa natureza caída numa natureza realmente justa, em Espírito. Aleluia. Faz isso na vida de todos os que me ouvem, porque esse é o Evangelho. Uma notícia que parece tão boa demais para ser verdade, mas é verdade. Aleluia. Jesus nos fez justos pelo seu poder. Glória ao nome do Senhor, amém? Eu convido você a continuar escutando essas verdades. Esse é um playlist que eu criei chamado O que é Evangelho? Você tem que escutar ele direto. Este é o 4º áudio. Coloca desde o primeiro e deixa rolar. Vai escutando enquanto trabalha, vai escutando enquanto dirige. Por quê? Porque a palavra de Deus vai trazendo luz e libertação de todo engano, para que você conheça realmente a palavra de Deus e não seja enganada pela religião. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe esse áudio. Deixe seu comentário para a gente, que a gente sempre lê. Eu amo ver o comentário de vocês. E se inscreva no nosso canal, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.